Quando tudo parece perdido, quando a dor parece esmagadora, quando o silêncio ecoa dentro da alma, aí é que escutamos a voz. Deus pode. Maíse Braga nos traz hoje uma mensagem avassaladora de esperança, fé e reviravolta. Ela lembra que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo conspira contra nós. Mesmo quando o relógio parece ter parado, mesmo quando o coração parece ter esquecido de pulsar. Hoje você vai entender que não basta esperar que Deus haja, Ele já está agindo, e conta com você para se levantar. Assista até o fim e responda para si mesmo: você acredita que Deus pode por você? Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe, porque o mundo precisa ouvir que, sim, Deus pode. Amigos, o tema proposto por vocês, Deus pode. Título de uma mensagem de Memei, psicografada pelo Chico, em que, resumindo, ela, colocando uma série de questões que podem ocorrer em nossa vida, afirma, cheia de fé, como sempre foi Memei, que quando nós não podemos, Deus pode. Quando tudo trabalha contra nós, Deus pode. Quando a solução parece demorar, Deus pode. E me recordo, década de 40, 50, nos Estados Unidos, quando as crises sociais eram principalmente provocadas por racismo exacerbado na maioria das cidades e estados americanos, as próprias autoridades começaram a propor às igrejas metodistas, evangélicas, que sempre tiveram um grande poder sobre o público, principalmente o público negro nos Estados Unidos, que os seus pastores começassem a falar sobre paz, sobre tolerância. E, afinal de contas, para que o negro queria direitos? Para que o negro queria ser recebido em todos os lugares? Por que o negro queria sentar em qualquer lugar nos ônibus? Por que as crianças negras tinham que se misturar às crianças brancas nas escolas? A proposta da maioria das autoridades americanas da época era que os pastores dos seus púlpitos convencessem o povo de que deveria conformar-se. Deveria ter uma fé tão grande que deveriam deixar na mão de Deus as mudanças que possivelmente Deus permitisse que acontecessem. O tema, a situação, era tão delicado que os pastores mais experientes se reuniram numa série de encontros para tentar uma solução. Eles sabiam que se contestassem as autoridades, as igrejas começariam talvez até a serem fechadas. Eles precisavam encontrar um meio termo. E alguém numa dessas reuniões lembrou de um jovem que vinha se destacando de tempos até aquela data, ainda muito moço, já pai de família, já tinha 2 ou 3 filhos e que tinha o dom da palavra. Embora ainda muito moço, quando ele falava, todos ficavam encantados. E aqueles pastores, já muitos idosos, pensaram: ora, vamos então propor a esse moço que seja ele o líder das palavras das igrejas. Porque assim nós, que já somos mais velhos, nos preservamos, e se acontecer alguma coisa com ele, se porventura a sua figura não for aceita pelo público, ou se ele vier a sofrer algum tipo de perseguição, ora, é jovem, com certeza, embora fale bem, não vai se destacar tanto assim. Vamos colocá-lo como responsável por essas novas atitudes que, teoricamente, as nossas igrejas vão ter. Até ali, tudo bem.
Aparentemente, as autoridades ficariam satisfeitas. O jovem seria o representante daquele enorme número de igrejas espalhadas pelas cidades americanas. Mas, como Deus pode? O jovem chamava-se Martin Luther King Jr. e tinha no coração um ideal de liberdade muito maior do que todos aqueles pastores evangélicos juntos. Ele tinha certeza absoluta de que Deus queria que eles iniciassem, sim, uma luta por direitos civis respeitados para todos e não simplesmente para os brancos. E começa o jovem, então, a correr às igrejas falando do Evangelho, sim, da Bíblia, que ele conhecia da primeira à última palavra, mas também daquele sonho, daquele ideal de liberdade. Deus podia tanto que tornou aquele quase menino um líder absoluto, que andou a pé milhares de quilômetros para lembrar a todo o país e ao mundo inteiro os ideais de liberdade que o povo negro sempre tinha desejado. E é claro, em 1968, ele tomba na varanda do hotel onde estava hospedado, atingido por um branco que não aceitava a sua liderança. Ele morre, mas as transformações conseguidas até ali mostraram ao mundo inteiro que Deus podia. Mas para isso, precisava utilizar-se das pessoas que podiam também. No fundo, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos e abrimos, e depois de ler todo o início, vamos à primeira pergunta que Kardec fez e que todos nós faríamos igualmente: o que é Deus? A resposta inesquecível do Espírito da Verdade diz: Deus é a causa primária de todas as coisas. É a força criadora do universo. Sabemos que Deus é tudo aquilo que criou o universo, que nos criou simples e ignorantes, para a beleza e a perfeição que um dia alcançaremos. Mas se Deus nos sustenta nas nossas horas difíceis, precisa contar conosco para que haja reais modificações, principalmente portas adentro do nosso coração e no nosso destino. Se aguardarmos simplesmente que do céu venham os alívios, os socorros, as benesses, sem nada fazer, com que direito nós cobraremos dessas forças invisíveis algo que esperamos e que muitas vezes não acontece em nossas vidas? Por isso, a obra psicografada por Chico Xavier, por exemplo, é fundamental. Porque os espíritos, quando nos julgaram suficientemente maduros, vieram nos lembrar que a vida são nossas escolhas, que aquilo que nos acontece não está só relacionado com o que nós prometemos realizar na Terra ou com os nossos resgates de vidas passadas, mas principalmente com o que nós podemos transformar hoje. E antigamente, na época dos meus avós espíritas, por exemplo, eles já eram espíritas na década de 30 do século passado, você chegava à casa espírita, a primeira coisa que te diziam é que você tinha que se conformar. Muito semelhante ao que pretendiam as autoridades na década de 40, junto às igrejas evangélicas formadas pela população negra
de que deveriam se conformar com a profunda injustiça social que existia. A doutrina espírita não era muito diferente. Quando a pessoa chegava, muitas vezes maltratada por um marido, muitas vezes sozinha, muitas vezes abandonada por toda a família, ouvia do espírita que a recebia: "Ah, minha filha, isso é um processo, é um karma que você tem que suportar." E olha, não precisa ir longe. Em 73 eu cheguei à doutrina espírita. Já trabalhava na doutrina espírita em 1973 e ouvi muitas pessoas me dizerem, por exemplo: "O meu marido que me bate, eu sei, é uma cruz que eu tenho que carregar." E eu me lembro que eu tinha 15 anos e eu ficava imaginando se aquela pessoa que me dizia aquilo, no fundo, não odiava aquela cruz. E que tipo de vantagem espiritual ela teria ao suportar tudo que ela passava, afinal de contas, considerando o seu próprio destino uma grande cruz. Thomas Edison, essa história é famosa, tentou por semanas fazer acender a pequena lâmpada, que não acendia de jeito nenhum, no meio da mesa. Ele e os amigos em volta observando. E a lâmpada não se acendia. Houve uma noite em que, exausto, de madrugada, o seu melhor amigo lhe disse: "Desista agora desse invento. Com certeza, cabe ao homem na terra viver à luz de velas eternamente. Você vai desistir, porque eu já tenho aqui anotado num livro as 700 experiências que você fez e que não deram certo." Aquele foi um momento decisivo. Porque Thomas Edison podia ter pensado: Deus pode. Mas ele tinha lutado tanto. Ele sabia que ao homem cabia sempre avançar. E ele então respondeu ao amigo: "Agora é que eu não vou desistir. Você sabe por quê? Porque você já tem anotado aí no seu livro as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo." 2 noites depois, a lâmpada se acendeu e mudou a face do mundo. E se Thomas Edison tivesse desistido, impactado pelo melhor amigo que lhe dissera: "Desista"? Como é que Deus agiria a partir do momento em que Thomas Edison não estaria mais ali? E era, sem dúvida, o inventor. Uma vez Kardec perguntou aos espíritos se ele tivesse recusado codificar a doutrina espírita, como é que os espíritos teriam feito? E os espíritos, com a maior tranquilidade, lhe mostraram uma lista com 10 nomes de 10 pessoas que seriam procuradas se o professor Rivaio tivesse recusado a tarefa. O primeiro nome depois do professor Rivaio era Leon Denis. Os espíritos tinham o plano B, C, D, E, e teria cabido a Kardec, ao professor Rivaio, assumir a recusa. A mensagem de Memé é extraordinária, com a beleza que só ela sabe, através da mão ímpar da mediunidade de Chico. Ela nos lembra diversos episódios complicados que nós podemos viver, sempre finalizando o parágrafo dizendo: "Mas Deus pode." Entretanto, o próprio Chico foi um exemplo de que Deus podia, sim, tudo, mas precisava contar conosco. Quantas e quantas vezes ele, passando pelas dificuldades físicas que teve desde muito moço, pedia ajuda a Emmanuel, e Emmanuel dizia:
embora nós façamos tudo para melhorar a sua situação, o corpo tem suas próprias leis. E o Chico contava que, mediante isso, raramente ele pedia ajuda a Emmanuel, porque ele percebeu que, para Emmanuel, o importante era a tarefa executada. Mesmo que o Chico estivesse sentindo dor, mesmo que o Chico precisasse chorar. O próprio Emmanuel nunca desmentiu isso. Ele viu o Chico chorar, esperava o Chico chorar e dizia: já chorou? Agora lave o rosto e vamos trabalhar. Então Chico mesmo contava que quando ele queria ajuda mesmo, ele sempre chamava o Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, daquele jeito cearense, sempre perguntava: como eu posso te ajudar, meu filho? E então Chico contava onde estava doendo, o que ele estava sentindo, qual a sua angústia. E Dr. Bezerra, sempre com aquele jeitinho, dizia: meu filho, eu não sei se posso te ajudar, mas vamos ver o que eu posso fazer. E colocava a mão na altura do coração do Chico. E tudo que o Chico tinha desaparecia. Fosse a dor do coração, fosse a dor do corpo. Quando nós achamos que Deus não pode nos ajudar, nós perdemos a fé. Emmanuel dizia: Deus se compadeça de quem perdeu a fé. Ele dizia que não havia solidão pior do que essa. E infelizmente nos dias que correm, em que uma pandemia nos colocou a todos em situação dolorosa, em que já vimos partir tanta gente pelo mundo, eu mesma vi partir amigos que por sinal eram muito melhores do que eu, você fica a pensar: onde Deus está? Me recordo dos judeus que nas noites terríveis dos campos de concentração elevavam os olhos ao céu, cantavam suas músicas e diziam nas suas preces: ó Deus, por que nos abandonaste? Porque àquela altura, sob aquele totalitarismo absoluto, em sofrimento terrível, ameaçados de todas as formas, passando uma fome inimaginável, sozinhos, morrendo de tifo, comidos por piolhos, sem nenhuma esperança, eles realmente ficavam a imaginar onde estava Deus. E é claro, todo aquele que sofre demais julga-se esquecido por Deus. Deus é a força criadora do universo. É a causa primária de todas as coisas, afirmaram os espíritos de luz. Mas há muita gente que diz que faz preces que nunca são respondidas. Que na hora mais difícil das suas existências, aparentemente, nada surgiu para lhes confortar. E essa é sempre uma hora difícil demais, que muitos seres humanos atravessam ou já vivenciaram. Por isso eu tenho certeza que no futuro, quando essa pandemia passar e nos reencontrarmos presencialmente, nós teremos que ter mudado para melhor. As casas religiosas, não importa de que religião, estarão transformadas. Teremos que ser muito mais acolhedores do que somos, muito mais cuidadosos com o coração do outro. Porque é verdade que Deus pode, mas nós precisamos estar preparados para poder, de verdade, abraçar o outro, considerá-lo como alguém que está enfermo do corpo e do espírito e que precisa do nosso apoio, como nós precisamos ser apoiados também. Quantas vezes pessoas renascem na Terra com tarefas determinadas
e simplesmente não as executam. Desistem delas, embora já todo um cortejo de luzes e bênçãos que as apoiem para que tentem realizar o seu melhor. E quanta gente, triste, sozinha, abandonada, encontra forças, sabe-se lá onde, para mudar a si mesmo e mudar o seu semelhante. Quantas pessoas já passaram pelo mundo sempre positivando boas lembranças. Depois que partem, nos recordamos com carinho de tudo aquilo que deixaram para a humanidade. E quantas outras, dominando com intolerância e com preconceito, deixam as lembranças mais amargas de tirania, de maldade, e entram para a história como pessoas que não deveriam ter vivido tamanho mal que causaram a grandes coletividades. Quando nós começamos a aperfeiçoar o nosso senso, percebemos que ainda que você faça mal só a uma pessoa, esse mal primeiro te inunda, depois vai na direção daquela pessoa. E esse mal permanece com você. E na verdadeira existência, ainda que ninguém te pergunte nada, a sua consciência, com certeza, te acusará. Não só pelo mal que você fez, mas o bem que você poderia ter feito. Por isso, as almas amigas, através dos médiuns mais variados, através de todos os tempos, tentaram dizer ao homem da Terra: somos eternos, somos imortais. Em algum momento, temos as consequências dos nossos atos. Precisamos saber disso. Precisamos viver conforme aquilo que acreditamos. Se eu sei que sou imortal, vou viver da melhor maneira possível. Se eu sei que um dia vou contar a minha história na verdadeira existência e vou ser recebido não só pelos que me amaram, mas pelos adversários também, tenho que estar preparado para isso. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, quando você faz alguma coisa errada, como é que você começa de novo? Como é que você tem contato de novo com as forças do bem? E ele, com muita simplicidade, disse: quando faço alguma coisa errada, quando amanhece o dia, sento à beirada da minha cama, olho para o céu e digo: Deus, aqui estou eu, mais uma vez. Mostrando que era preciso sempre começar de novo. Se é que Chico Xavier alguma vez teve tempo de fazer alguma coisa errada, não é mesmo? Sempre ligado ao bem, ele mesmo afirmava que era preciso, como ele tinha aprendido com Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. E perguntaram certa vez a ele se tinha alguma coisa da qual ele nunca tinha se conformado. E ele então disse: a morte do meu irmão. Ele tinha um irmão que era extremamente ligado a ele. E esse irmão, de repente, teve um derrame e em poucas horas desencarnou. E ele pediu tanto naquela madrugada a Emmanuel que o irmão não morresse. Mas nada foi possível fazer. E Emmanuel explicou que o irmão ia mesmo desencarnar. Mas foi uma saudade que o Chico levou pela vida inteira. E ele dizia: nunca me conformei. Ele era jovem, deixou a esposa e filhos pequenos. Por sinal, o Chico depois tomou conta desses sobrinhos, que eram bem difíceis. Mas ele afirmava isso, que aquela era uma dor, uma tristeza que ele carregava sempre. Os seus animais, então, minha Nossa Senhora, ele era apaixonado por todos os cachorros e gatos que teve. Ele dizia, inclusive, que havia um dos cachorros que frequentemente voltava para junto dele, através do processo reencarnatório que os animais também vivem. Um amigo meu, Maurício,
uma vez recebeu um retrato do Chico pelo correio, o Chico de terno e gravata. Na época ele tinha um piquinês preto chamado Brinquinho. Este cachorro era um ser humano. O que esse cachorro fazia de coisa boa? O cachorro tomava conta dos filhotes de gato, levava os filhotinhos de gato para a gata dar de mamar. Era impressionante o Brinquinho. E na foto, o Chico está no jardim da casa dele, de terno e gravata, segurando o Brinquinho no colo. Atrás, a dedicatória. Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Imagine você receber uma foto do Chico e uma dedicatória tão querida como essa. O Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Deus podia muito, mas precisou, sem dúvida, em relação à doutrina espírita, não só de Kardec, mas de Chico Xavier. Eu fico imaginando como seria hoje a doutrina espírita se a nossa referência fosse Kardec, que só trabalhou por 13 anos e que desencarnou em 1869. Como nós estaríamos? Mas foram mais de 400 obras psicografadas através do Chico. Deus até podia ter deixado tudo com Kardec, mas sabia muito bem que isso não era possível. E quando falo de Deus, estou falando das forças que protegem o universo. Por isso, nas nossas horas difíceis, com certeza, nós vamos clamar a Deus nas nossas preces. Mas verifiquemos bem, portas adentro de nossa alma, no limiar das nossas forças, se já fizemos tudo o que era possível fazer para superar a luta que não cessou e que agora nós rogamos a Deus que faça desaparecer. Porque ainda aí, no auge da nossa fraqueza, provavelmente Deus pode, mas ainda vai precisar de nós. E que seja assim, para que a Terra se transforme, para que o mundo se renove, para que voltemos muitas vezes à Terra ainda, como nosso hospital escola, como um grande educandário, para sempre começar de novo, até que todos os planetas avancem, até que tudo evolua, até que o nosso coração esteja em paz. Sem dúvida, Deus poderia ter feito que os romanos se compadecessem dos povos que eles escravizavam. Mas o governador da terra, Jesus, precisou estar aqui. E fez-se um bebê, fez-se uma criança que José e Maria ensinaram a andar, a falar. Ali estava o ser mais perfeito que a Terra teria até hoje, mas era preciso que ele estivesse aqui. Embora Deus pudesse tudo transformar, Jesus veio. Veio e afirmou tudo de inesquecível que até hoje mantém o nosso coração no trabalho do bem, ou deveria manter. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Vai em paz. Quantas coisas extraordinárias. Outro dia eu estava lembrando de que ele disse, como suas últimas palavras, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Meu Deus, se Jesus voltasse hoje e tivesse que se despedir de nós, com certeza poderia usar a mesma frase. Porque até hoje,
parece que nós não sabemos o que fazer, como agir, como amar, como servir, como acreditar. E para aqueles que contam com o dia de amanhã, há frases inesquecíveis. Deus proverá. Deus fará o melhor. Eu estou esperando que Deus se manifeste na minha vida. Em algum momento, Deus vai trazer a solução. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que quando a pandemia passar, ao passear pelas ruas, nós vamos olhar uma família remexendo lixo à procura de comida e vamos passar indiferentes? Ainda vamos ser indiferentes? Então, de que terá adiantado? Há pouco tempo alguém me disse: eu escutei dizer que se essa pandemia não ensinar ao homem as coisas boas, coisas mais terríveis virão. Confesso a vocês que quando tudo isso começou, eu tinha certeza de que cada um de nós seria melhor a essa altura. Já não tenho tanta certeza assim. Mas tenho certeza também que não haverá coisas maiores ou piores. Nós haveremos de mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Memei contou um dia, desencarnada, a Chico, que meses após a sua desencarnação, ela voltou à casa onde morava. E ela tinha muita preocupação, durante toda a sua jovem vida, de doar aquilo que lhe sobrava e até aquilo que lhe faltaria também. E ela andou desencarnada, meses após o seu desencarne, pelas dependências da casa que deixara. E confortada, viu que, como ela tinha ficado doente por um período, ela tinha se preocupado em não deixar nada para trás, em não deixar nada que pudesse ser útil a alguém e que, obviamente, não seria mais útil para ela. Mas, quando ela chegou à cozinha, a casa toda vazia. Ela viu que quem havia organizado toda a limpeza, havia retirado o que era necessário, se esquecera de um pedaço de pão que ficara esquecido no fundo do fogão. E ela, alma nobre, disse ao Chico: meu amigo, como me doeu aquele pedaço de pão esquecido, que poderia ter sido doado a alguém e matado a fome desse alguém. Quando as pessoas são nobres a vida inteira e além da vida, como Memei, um pequeno pedaço de pão esquecido depois da morte torna-se motivo de reflexão. Ali, Deus sabia que podia, mas sabia também que o coração generoso de Memei tinha feito tudo o que era possível em sua jovem vida. E é claro, quando seu marido, Arnaldo Rocha, conheceu outra pessoa com quem oportunamente veio a casar-se, ela, no mundo espiritual, como é muito natural, ficou enciumada e procurou por Emmanuel. Ela então já psicografava através do Chico, fazendo parte da grande equipe que Emmanuel coordenava. Ela então sutilmente disse a Emmanuel: eu sei que como esposa não posso mais, mas quem sabe como filha? Ele provavelmente vai unir-se a essa moça. Eu poderia ir como filha. Sei que não posso mais ser a esposa, mas poderia nascer como filha. Emmanuel, com toda tranquilidade, disse a ela: a senhora tem todo o direito de ter essa pretensão, mas eu já lhe aviso,
o seu pedido sairá daqui para outras instâncias. E já sai daqui com o primeiro não, que é o meu. Memei surpreendeu-se. E Emmanuel completou. A senhora então inicia um trabalho através do médium, de psicografia, de mensagens que estão confortando a tanta gente e já pensa em voltar à Terra? E pensa em voltar à Terra junto a um ex-esposo por ciúme? Pense bem. E é claro, Memei, entendendo muito bem o que Emmanuel dizia, desistiu da ideia e tirou o seu pedido de reencarnar. Deus podia continuar a realizar todo o trabalho do Chico sem Memei. Quem não podia ficar sem trabalhar era ela. Não havia sentido retornar à Terra, se ela já era responsável pelo carinho e admiração de tantos que estavam ansiosos pelas suas mensagens psicografadas, entre as quais essa que deu título ao nosso encontro de hoje. Deus pode. Nós podemos tudo, até fazer pedidos que não são convenientes para nós. Mas a resposta estará sempre em nossa alma. Por isso, sabedores de que na hora mais difícil de nossas vidas, no último instante, a mão das forças do bem velará por nós, ainda assim, até esse momento, façamos tudo o que nos é possível. Façamos a nossa parte. Jesus sabia tanto disso que afirmou, inesquecível: ajuda-te e o céu te ajudará. Saiamos desse marasmo, desse conformismo, desse cantinho em que às vezes nos colocamos ou as pessoas nos colocam. Não sejamos só metade de tudo que nós podemos ser. Se os espíritos amigos, os nossos mentores, pudessem ser ouvidos por nós sempre, com certeza nos diriam isso. Vamos em frente. Sigamos confiantes. O dia de amanhã vem perto e com ele novas esperanças. Lembrando aqueles que já passaram e que deixaram os seus exemplos, que um dia alguém se lembre de nós, seja nosso familiar ou nosso amigo, seja até um ex-adversário nosso, da melhor maneira possível. Talvez uma das maneiras felizes com que sejamos lembrados seja de alguém que soube que Deus podia tudo, mas confiando em Deus, esperando por Deus, fez tudo o que estava ao seu alcance. Se algo eu podia desejar, é que quando nos encontrarmos presencialmente, tanto eu como vocês estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Eu sei que será assim. Que Jesus nos guarde, que as forças do amor nos abençoem, que nós possamos tudo que a nossa consciência tranquila souber que nós podemos espalhar e que o dia de amanhã nos traga aqui ou na verdadeira existência um dia a melhor, a maior das alegrias, saber que esse Deus que podia tudo estava dentro de nós. Que Ele nos guarde e que nos abençoe para sempre. Que o nosso maior exemplo, aquele que nós vamos deixar em cada lembrança que ficar, seja de alguém que tinha essa certeza de que, para mudar o mundo,
Deus precisava de nós. Maria Dolores sempre dizia: nós queremos sonhar e sonhamos e pedimos tanta coisa nos nossos sonhos. Queremos que os nossos sonhos se realizem, mas ela também costumava dizer: não nos esqueçamos de que Deus também espera, também sonha. Que juntos, as forças do amor e cada um de nós possamos transformar a Terra e nos sentir abençoados por tudo que nós tivermos que viver, por tudo que nós tivermos que suportar. E agora feche os olhos por um instante. Pense em tudo que você carregou até hoje. As lutas não vistas, os sonhos que você escondeu, as desistências que você justificou. E agora imagine, e se Deus pode? E se a porta se abrir mesmo quando parece fechada? E se o tempo de espera for exatamente o tempo de preparo? Maíse nos lembra que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas Ele não age sem parceria, Ele quer você. Ele quer que você caminhe, que você se levante, que você diga: aqui estou eu. Porque, no fim, o que vai fazer a diferença não são os olhos que viram o milagre, mas o coração que se abriu para participar. Então hoje eu te convido, entregue o que puder. Comece de onde estiver. Faça o pequeno gesto com grande fé. Porque Deus pode, sim. Mas Ele quer que você possa também. Compartilhe essa mensagem com quem acha que já perdeu a chance. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Inscreva-se e venhamos juntos provar que fé não é espera, é caminhada.